Meus irmãos, quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Quero chamar o nosso pregador oficial dos 112 anos. Hoje pela manhã, nós tivemos pastor Rogério, que veio do Canadá. Hoje nós temos o profeta Ezequiel, que vem da cabanagem. Quantos glorificam o nome do Senhor? Levante sua mão em direção ao homem de Deus e ore comigo dizendo: Santo Deus, usa o teu filho mais uma vez, e através dessa ministração que o Senhor tem colocado no coração dele, fala ao meu coração e, se possível, muda a história nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, recebam a paz do Senhor, avançando pela fé. Estamos em clima de festa, 112 anos, e a data de hoje me faz relembrar, também pela bondade do Senhor, que nos 110 anos, no dia da nossa apresentação ao pastorado, tivemos a oportunidade também de falar a palavra do Senhor. Aprovei ao Senhor nos convidar novamente para hoje. Foi à tarde, né, pastor? Quase em cima da hora. O pastor é sempre assim. O soldado tem que estar pronto. Mas eu acredito que tem uma palavra de Deus para o nosso coração. Quantos querem ouvir, digam amém. Gênesis, capítulo de número 5. Gênesis, capítulo 5, versículo 21 ao 24. Gênesis, capítulo 5, versículo 21 ao 24. Quem tem, diga aleluia. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus. E não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. E Enoque andou com Deus. E não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Sente, glorificando o nome do Senhor. A perspectiva do avanço sempre estará atrelada à nossa cristandade. E quando digo isso, eu estou dizendo que o nosso avançar tem como força motriz fé. E quando digo fé, não é um fideísmo, não é uma espécie de fé na fé. É fé na sua essência mais clara e sucinta da palavra. Uma das características da ideia de fé é emunar. É uma espécie de artesanato, algo feito à mão, trabalhado, modelável. É um dos conceitos da nossa fé. E de fato a fé é a certeza, a convicção absoluta daquilo que não se vê, daquilo que não é palatável, palpável, mas nos move. Carta aos Hebreus é prova cabal dessa verdade. Uma fé vinculada a um engenheiro, a fé vinculada a um legislador, a fé vinculada a um construtor de barco, a fé vinculada a homens comuns, normais, e que venceram e que avançaram. E por terem avançado estão numa galeria, essa galeria da fé. E essa galeria da fé salta aos nossos olhos personagens e vultos bíblicos que trazem para nós lições de como avançar pela fé. E a ideia de fé está vinculada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A saber, quinta profética agora, também falamos nessa perspectiva do avanço,
dando uma alusão a Paulo. Atos 28, Paulo pega um barco em Chipre, passa por Cnido, Citre, Laceia, e ele vê que essa embarcação e que a viagem seria trabalhosa. E uma tempestade muito grande estava à vista de Paulo. O texto é enfático que Paulo avisa que está chegando uma tempestade. E o texto diz que o centurião disse: eu não acredito na palavra que você tem. Eu confio mais no piloto do navio do que na tua previsão daquilo que você acha que vai acontecer na viagem. A Bíblia diz que a viagem vai sendo manifestada e no meio da viagem, Euraclão, uma grande tempestade, aparece no meio da viagem, balançando esse navio de um lado para o outro, despedaçando, quebrando em pedaços, a ponto que os barquinhos que estavam de suporte também foram despedaçados. Mas Paulo continuou avançando até chegar num lugar chamado Malta. Malta é a tradução da palavra Melité, e Melité é mel, ou refúgio com mel, ou simplesmente terra do mel. É como se Deus estivesse dizendo para nós aqui hoje no centenário: há avanços que eu faço que você vá da tempestade ao mel. Há avanços que eu faço você sair da tempestade para a terra do mel. Então, vale a pena avançar, porque o destino deste avanço é o metucar, adocicado, uma vida doce. E às vezes, esse avançar nos leva da tempestade ao mel. Eu profetizo que nesses 112 anos, iremos da tempestade ao mel. Iremos continuar avançando até o final. Quantos acreditam nessa verdade, digam amém. Atrelado a essa mesma verdade, salta aqui um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia. Pouco se sabe da vida deste homem. Pouco se fala na vida deste homem. Mas ele é o arquétipo de um avanço enigmático e interessante. Ele é tão interessante que ele é a prefiguração da igreja. A ideia escatológica do arrebatamento está atrelada a este indivíduo. Este indivíduo é tão enigmático, tão interessante, que é dado a ele alguns livros apócrifos. É dado a ele livros misteriosos. Ele faz parte de um bojo, de um miticismo judaico. Esse indivíduo também apenas não foi um homem que andou com Deus. Textos bíblicos corroboram, como no livro de Judas, que ele foi um profeta. E que de fato profetizou dias vindouros. Este indivíduo é o arquétipo, a imagética do avanço. É dado a Enoque, um homem que salta em textos, que salta no capítulo 5, como um dos homens que se tornou uma exceção gloriosa do capítulo 5. O que é o capítulo 5? O capítulo 5 é uma espécie de preâmbulo, um estribilho. Vou explicar. Todas as vezes que você tem um preâmbulo, que é um início de, há nele algum estribilho, que é uma espécie de rima, de refrão, de repetições. Nesse estribilho, é colocado alguns personagens que estão aqui em epítome. Estão saltando para o autor. O que vai saltando para este autor é que os indivíduos que estão aparecendo nessa geração pré-diluviana, numa geração interessante, corrupta, pervertida, desobediente, fazia tudo que era desagradável ao Senhor. Há uma característica primária para essa geração. E o texto diz: e viveu Jared e morreu. E viveu Enos tantos anos e morreu. E viveu fulano e morreu. E viveu fulano e gerou Beltrano e depois morreu. E viveu fulano, gerou Beltrano e morreu. Viveu fulano, gerou Cicrano e
morreu. Mas o autor, ele faz questão de um epítome. O que é isto? Todas as vezes que você lê um parágrafo, um texto literário, isto vai te saltar aos olhos. O que isso significa? Que o autor faz questão de dizer: entre tantos que estão apenas existindo, tem alguém que está vivendo. Entre muitos que estão apenas vegetando, tem alguém que continua avançando. Eu vou repetir. Tem gente que só está existindo, vegetando, vivendo e gerando, vivendo e trabalhando, vivendo e sendo assalariado, vivendo e gerando filhos, vivendo e ganhando fama, holofotes, vivendo e fazendo besteiras, vivendo fazendo coisas que depois vão desagradar ao Senhor. Mas salta no texto o indivíduo que faz toda a diferença. E o texto diz: e Enoque, vivendo 365 anos, gerou Metusalém, que tem como característica um homem com a vida longa, e que se tornou o homem que mais viveu na face dessa terra. Mas durante a vida deste homem, o seu gerador olha para a geração que ele vive e diz assim: vocês vivem esporadicamente, vou fazer diferente, vou avançar, e não vou avançar sozinho, vou avançar com alguém que define o que eu sou nessa terra. Eu não nasci apenas para existir, eu nasci para andar, e não andar por andar. Eu nasci para andar com Deus. Aleluia. Olha, como disse o pastor, vive em um bairro periférico, favela. E se a favela venceu, porque Jesus está lá. E eu sou prova disso. Moro lá quase 20 anos ou mais. Dentre estes 20 anos, andei com Beltrano, Cicrano, nada mel, como a gente diz lá. Andava com gente que os vizinhos diziam para o irmão Ricardo e irmã Maria: o Ezequiel não vai ser ninguém, porque vocês não sabem que o ser humano é resultado de 5 pessoas que ele convive. E se tu é o resultado de 5 pessoas que tu convive, o Ezequiel vai ser malaco na cabanagem. O Ezequiel vai ser mais um na cabanagem. O Ezequiel vai ser qualquer um aqui. Não tem perspectiva de futuro. Vida dele é na rua, nas festinhas, ficando com uma e com outra, nos becos e valados até 2 da manhã, correndo risco de morte, sendo confundido pela polícia. E eu andava com Beltrano, que parecia de fato eles. Mas um dia, no dia 18 de abril de 2007, eu decidi não andar mais com Cicrano e Beltrano. Decidi andar com Deus. E alguém indagou para mim, irmão, um certo dia: cadê o Ezequiel que andava com fulano? Cadê o Ezequiel que andava com Beltrano? E ela foi enfática na resposta dizendo: o Ezequiel não anda mais com Beltrano, o Ezequiel não anda mais com Cicrano. Ele está andando com quem? Com gente da nata agora? Não, ele está andando com alguém muito além da nata, muito além da atmosfera. Ele está andando com quem, rapaz? Com algum famoso aqui? Não, ele agora decidiu andar com Deus. Levante a sua mão que eu quero profetizar. Completo este ano 15 anos pregando, não por meritocracia, porque eu decidi avançar com Deus. Levante a sua mão, centenário. Você não avança por mérito, você não avança por intelecto, você não avança por força própria, você não avança nem por deméritos. Você só avança porque você decidiu andar com Deus. E se eu sou resultado de aquele que eu ando, se eu ando com Deus, eu me assemelho a Deus.
Existe um indivíduo chamado David Wilkerson, que pregou no sul do Texas. Ele andava tanto com Deus, que certo dia ele bateu numa porta na Califórnia para pedir água para uma garota. E a garota correu para a mãe e disse: mãe, tem um homem aqui na porta, que se não for Jesus, é alguém muito parecido com ele. Porque quem anda com Deus, se parece com ele. Quer que eu prove isso? Cultura judaica, os rabinos colocam a mão direita no ombro esquerdo dos garotos e dizem para estes garotos em língua grega: katakolotel. Essa palavra katakolotel significa: pisa onde eu piso, que tu chega aonde eu chego. Pisa onde eu piso, que tu chega aonde eu chego. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: quer chegar em algum lugar, pisa onde eu piso, que tu chega onde eu chego. A outra palavra vinculada a essa é queleutos. Essa palavra queleutos é maravilhosa, porque queleutos significa encurtamento da distância. Se esses garotos, que tinham como característica uma ambição, e a ambição desses garotos, chamados talmidins, eram ser semelhantes aos seus rabinos, para que isso acontecesse, eles tinham que andar com esses rabinos em curta distância, em menos de 5 metros, menos de 1 metro, a ponto de que a cultura judaica os apelida de empoeirados. Por quê? Porque se a ambição de um indivíduo é andar com seu rabino, e andar na Bíblia é conduta, e andar é a figura de moralidade, conceito ético. Deus não está preocupado se o teu sapato é da Rafarilo. Deus não está preocupado se o teu sapato é da Calvest. Deus não está preocupado se o teu sapato é da Mr. Cat. Deus não está preocupado se você usa 15 centímetros de salto. Deus não está preocupado se você coloca 15 band-aids no calcanhar para não dar calo, irmã. Deus está preocupado com quem você anda e por onde você anda. Deus não está preocupado com o tamanho do salto e nem com a marca do sapato. Deus está preocupado é com o teu pé. Pisa onde eu piso, que tu chega onde eu chego. Quer avançar? Pisa onde ele pisa, que tu chega onde ele chega. Então, queleutos é o seguinte: eu ando perto, encurtamento de distância, meu apelido é empoeirado. Porque esses garotos chegavam em casa, todos empoeirados. Seus tutores e cuidadores perguntavam: por que você está empoeirado? E a resposta era linda: eu estou tão empoeirado, porque eu ando tão pertinho do meu mestre, que a poeira que sai das suas alparcas respinga em mim, porque eu quero me parecer com ele. E se eu quero me parecer com ele, eu preciso andar com ele em curta distância. Levante a sua mão. Quem sabe na noite de hoje, Deus não levante uma geração de empoeirados aqui, a ponto de andarem com Jesus em curta distância, aonde Belém do Pará aponta. São 112 anos se parecendo com ele, andando com ele, avançando com ele. E quem tem essa perspectiva e este comportamento, dá o maior brado de glória para acordar quem está dormindo aí. Escute. E Enoque andou com Deus. Isso aqui é gramática simples. Uma coisa é eu andar com o pastor Delamar. Porque se ando com Delamar, meus passos estão sujeitos ao Delamar. Mas se a gramática diz assim: o pastor Delamar andou com Ezequiel, a resposta é clara. O pastor Delamar está se sujeitando aonde o Ezequiel pisa, aonde o Ezequiel frequenta, aonde o Ezequiel vai. O texto está dizendo: e Enoque andou com Deus. Não foi Deus que veio andar com Enoque, foi Enoque que veio andar com Deus. Qual é a sugestão? Que a escolha nossa não seja andar por aí esporadicamente, mas que a minha escolha seja andar com Deus. Isso é tão claro que o escritor aos Hebreus corrobora essa verdade. E Enoque andou com Deus a ponto de ser transladado.
Porque quem anda com Deus não provará da morte. Quem anda com Deus não provará do fel da morte. Quem anda com Deus não provará das experiências mais temidas dos seres humanos. Morrer. O texto diz, e viveu e morreu. E viveu e morreu. Mas Enoque andou com Deus e foi arrebatado e não foi achado. A expressão achado aqui é porque ele foi procurado após. Cadê Enoque? Cadê o Enoque? Cadê o Enoque? Cadê Enoque? Desapareceu. É como se o texto estivesse dizendo para nós, ele é tão piedoso, e a piedade faz parte da nossa intimidade. E a intimidade é a essência da espiritualidade veterotestamentária. Ou seja, o que definia um homem de Deus não era o grau de pregação que ele tem. O que definia um homem de Deus não é o grau de conhecimento da Torá. O que definia o Ish Elohim, e Ish Elohim é a palavra mais pesada do Antigo Testamento. O que defendia ou denotava a vida deste homem é o nível de andar com Deus. Então ele é tão piedoso, ele é tão fantástico, ele é tão extraordinário, que ele anda com Deus. E Israel grita, cadê Enoque? E alguém grita, tu não sabe? A piedade dele o levou, a intimidade dele o levou. Tudo que ele era aqui na terra foi resultado de Deus dizer, eu não te suporto mais aí. Vem pra cá, Enoque. Não te suporto mais no sistema. Vem pra cá, Enoque. Não te suporto entre Lula e Bolsonaro. Vem pra cá, Enoque. Não te suporto mais com Covid-19. Vem pra cá, Enoque. Em centenário, se nós nos comportarmos como Enoque, Deus vai dizer, vem pra cá. Fora do sistema. Fora de doença. Fora da morte. Quem recebe essa verdade? Outra coisa, Enoque é a quebra da monotonia. Já dizia o Juan Carlos Ortiz, cemitério e rotina é a mesma coisa. Bora lá, nosso quintal evangélico. 7 horas, hino da harpa, leitura da palavra, louvores, dobra o joelho, ora, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, monotonia. Segunda-feira trabalho, cuida de filhos, cuida do marido, cuida de casa, paga dívida, paga boleto, se preocupa, se estressa, é Covid, é problema, é eleição, é muita coisa. Enoque é a figura de alguém que diz, cansei da rotina. Cansei de viver uma vida monótona. Porque eu olho para Enos, monótono. Eu olho para Jared, monótono. Olho para Lameque, monótono. Eu olho para qualquer um destes que me antecederam e que estão comigo. É uma vida monótona. Eu vou fazer diferente. Vou quebrar a monotonia. Vou quebrar a rotina. Como? Andando com Deus. Escute. Essa palavra é tão maravilhosa que ela tem um ditado ou um donativo hebraico chamado Rispael. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Pode me ajudar? A palavra Rispael, olhe para mim, é a palavra andar. Quem me ouve, diga amém. Essa palavra Rispael é andar. Mas não é um andar esporádico, é um andar porque eu quero andar. Por exemplo, no hebraísmo, existe o andou, andar, estou andando. Só que aqui, não existe passado, nem presente, nem futuro. Quando o texto diz assim, e Enos viveu e morreu, Jared viveu e morreu, fulano viveu e morreu, e Enoque andou com Deus. Em hebraico, a palavra Rispael significa, e Enoque olhou para a rotina e continuou vivendo. Traduzindo, e Enoque olhou para a existencialidade, Enoque olhou para o cemitério chamado rotina, Enoque olhou para a vida ordinária e quis ser extraordinário, Enoque olhou para o nômeno e quis ser um fenômeno, Enoque olhou para aquilo que é comum e quis ser incomum, e o texto em hebraico diz assim,
E Enoque produziu Rispael, que significa e continuou vivendo. O que Deus está dizendo para nós: ou você vive, ou você apenas existe. Traduzindo, a palavra Rispael significa entusiasmo e intensidade. Sendo que a palavra entusiasmo é a junção de duas palavras fantásticas. Deus, que significa Deus, e a palavra em, que é o prefixo de dentro, em. Então a palavra entusiasmo significa em Deus, dentro de Deus, Deus dentro. Quando você perde o entusiasmo, você vem para o culto no piloto automático. Você dá glória a Deus no piloto automático. Você dá aleluia no piloto automático. Você vem se arrumando para o culto no piloto automático. Você prega no piloto automático. Você louva no piloto automático. No modo cemitério de ser. Enoque olhou e disse: o meu culto vai ser diferente. O meu glória a Deus vai ser diferente. O meu aleluia vai ser diferente. Porque eu não quero andar, eu quero avançar. Como isso? Com intensidade. Aí o hebraísmo, segundo Stuart Elliott, que é um grande escritor e um hebraísta, ele diz que essa palavra é fantástica. A palavra Rispael é a figura de um pianista que tem duas filhas. Duas filhas. E uma dessas filhas vai tocar piano. Aprender a tocar piano. Mas quando ela vai aprender a tocar piano, ela não quer tocar piano. Ela vai por ir. Então ela vai tocar o piano assim, ó. Ah, isso aí não está muito bom, toca mais ruim. Essa é a primeira filha. Para o hebraísmo, ela nunca tocou piano. Porque estar é diferente de querer estar. Andar é diferente de querer andar. O que Deus está dizendo para Enoque é que ele é a intensidade do andar e do avançar. Mas ele tem uma segunda filha. A segunda filha vai aprender piano. Só que a segunda filha não é como a primeira. Ela vai aprender piano e vai tocar assim, ó. Sabe o que Deus está dizendo? Enoque não é alguém que dá culto por cultuar. Enoque vem para o culto e não falta o culto. Enoque é alguém que dá glória a Deus porque ama dar glória a Deus. Enoque anda porque ama andar com Deus. Enoque glorifica porque ama glorificar a Deus. O que Deus está dizendo é o seguinte para nós: são 112 anos avançando. E se Daniel Berg e Gunnar Vingre queriam ser comuns, não daria certo. Porque gente comum não marca história. Gente comum não marca história. Gente comum não marca história. Gente normal não marca história. E quem é que marca história? Quem toca o piano com vontade. Quem anda com Deus com vontade. Ei, centenário, ou você anda com Deus, ou você queira andar com Deus. E quem anda com Deus vai avançar até a terra do mel. Fica de pé que eu quero profetizar. Pura Maia Batória. O salmista entendeu e disse: bem-aventurados, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. É a figura do Asher. E eu termino aqui. A palavra Asher, A-S-H-R, quem me ouve diga amém. A palavra Asher significa pé. A palavra bem-aventurado é Asher, que significa marchar. A palavra Asher em hebraico é a mesma, o cognato da palavra pé. Só que bem-aventurado é a figura de alguém que está andando, que está avançando. Só que no meio do caminho, pastor Jackson, tem 3 categorias: o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Bem-aventurado é o centenário, que tem o Asher. E no meio do caminho tem o ímpio.
ele avança pelo ímpio. No meio do caminho tem um pecador, ele avança pelos pecadores. No meio do caminho tem o escarnecedor e está com uma mesa para ele sentar. E o centenário grita: eu não nasci para sentar com o escarnecedor. Eu não nasci para ouvir conselho de ímpio. Eu não nasci para me deter com pecadores. Tu nasceu para quê? Para o Asher. Tu nasceu para quê? Para colocar o meu pé para Deus. Quer que eu prove? E eu encerro glorificando ao Senhor. Moisés! Fala, Jeová! Tira a sandália dos teus pés. Moisés nasceu no Egito. O Egito cria um pedaço de borracha que separa o pé do chão. O Egito é o detentor da medicina. E a medicina diz: não anda descalço, para você não contrair patógenos. Não ande descalço, para você não contrair bactérias. Aí o Egito cria a sandália e mete no pé. Para judeu é diferente. Pisa no chão, porque tu és pó. Adã e Adamar. É uma brincadeira em hebraico. Adão, fragmento, e Adamar é solo. Tu é o fragmento do solo. O solo precisa de ti e tu precisa do solo. Então pisa descalço no chão. Só que num outro nível de Asher, a palavra Asher também significa envolvimento. Envolver. Ezequiel não entendi. Quem anda com Deus se envolve. Deus grita para Moisés: tira as sandálias dos teus pés. Mas Jeová, no lugar tem patógenos. E Deus responde: ei Moisés, tu esqueceu que aonde eu chego tem profilaxia, que aonde eu chego eu descontamino o ambiente. Deus está gritando para Moisés: Moisés, tu tem pé? Tenho. Te envolve, 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 te envolve. Se tu veio pro culto no centenário, nos 112 anos, tira a sandália da mente, tira a sandália do coração, tira a sandália da soberba, tira a sandália da arrogância e te envolve. Te envolve, te envolve, te envolve, te envolve. Deus está chamando a gente para se envolver. Só quem veio se envolver. Escute, pregador, faz tempo que eu não me envolvo. Pastor Ezequiel, faz tempo que eu não me envolvo com os meus pés no lugar santo. Deus está te convidando agora a tirar a sandália da mente, a tirar a sandália do desvio, a tirar as sandálias de uma vida regressa, devassa e dissoluta, e te envolver no santo. Pregador, eu quero até avançar. Só avança quem se envolve. Moisés tem 3 etapas: 40 anos, 40 anos e 40 anos. 40 anos em um sistema totalmente obsoleto. Deus grita para ele: tu tem pé? Tem. Tira a sandália e te envolve. Quer marchar? Quer avançar? Tire as sandálias e se envolva. Eu não acredito que tenha aqui quase 1000 pessoas e não queira entregar a vida a Jesus. Pelo amor de Deus, está na hora de você avançar e romper o limite da mediocridade. Está na hora de você romper o limite daquilo que é comum. A palavra é ômetes em hebraico.
Iômete significa romper limites. O que Deus está dizendo para nós na noite de hoje, que são 112 anos avançando pela fé, marchando e andando. Então, se você quer avançar junto com essa igreja, eu te convido a entregar a vida a Jesus agora. Só quem quer. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Centenário, estenda as suas mãos. Senhor, diante desta palavra que prego, permita-me profetizar que o centenário vai avançar e se envolver até chegar a um nível de ser transladados daqui. E o centenário andou com Deus e não foi mais achado, porque Deus o tomou para si. Tem um avanço que todo mundo espera, e esse avanço mana leite e mel. Só quem crer dá o maior brado de glória e louve ao Senhor. E até o final deste culto, entregue a sua vida a Jesus. Só quem pode adorar. Pra sempre, amém. Aleluia, aleluia. Morrer do jeito que está ou avançar. Nós já vamos terminar o culto, mas nós queremos abrir a oportunidade, porque nós não desistimos da sua vida, e assim nós avançamos. Avançamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus, avançamos sendo facilitadores para aqueles que precisam de uma restauração. Nós sabemos que decisões importantes, elas são difíceis de ser tomadas, e essa decisão chamada entregar a vida para Jesus, ela é muito mais do que simplesmente uma dificuldade física, uma dificuldade psicológica, ela é uma dificuldade de ordem espiritual. O pastor Ezequiel leu uma geração inteira vivendo e morrendo sem acrescentar absolutamente nada na sua vida, e Deus dando a eles uma oportunidade de viverem muitos anos, centenas de anos, mas nada de diferente aconteceu, a não ser quando alguém decidiu andar, sair daquela dinâmica de vida que na verdade era se tornar estático e não fazer nada diferente, para que pudesse avançar. Quando alguém avançou, Deus se agradou, mudou a história. Se você parou na fé, se você, seja lá o que aconteceu com a sua vida, hoje é aniversário da Assembleia de Deus, 112 anos. Um dia foram 12 missionários, daqui a pouco se tornaram 18 irmãos, e hoje é impossível o ser humano contar quantos assembleianos, quantas pessoas aceitaram a Jesus na Assembleia de Deus, estão espalhados por esse mundo inteiro. E quem sabe você está fora dessa lista, está fora desse compromisso, e nós queremos terminar orando por você. Só lhe faço um desafio: se você quer mudança, amém, Deus seja louvado. A segunda coisa é se você tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente entregar a sua vida para o Senhor Jesus, ou seja, literalmente voltar a andar com Ele. Pode sair do seu lugar e vir. Aonde você estiver, saia do seu lugar e venha entregar a sua vida para Jesus. Pode vir, nós aguardamos você, porque queremos nos alegrar com você. Aleluia, pode vir, meu amigo.
A primeira pessoa já está vindo. Onde está a segunda pessoa? Aleluia. Se a segunda pessoa está nesse lugar, saia do seu lugar e venha. Venha, porque nós queremos nos alegrar orando por você. Não. Saia do seu lugar e venha. Pode vir, moça. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Adore ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Vocês já podem começar a cantar o Assembleia de Deus. Podem começar a cantar, que Deus está quebrando barreiras. Pode vir, meu amigo, pode vir, minha amiga. Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está fazendo o milagre da salvação tão orada, tão sonhada, tão desejada. Deus cuidando da doutrina e também dos. Se tem mais alguém, saia do seu lugar e venha. Abriu, nunca mais fechou. Aleluia. Deus multiplicou. Aleluia. O seu rebanho. Porta que Estenda suas mãos em direção a esse lugar de salvação. Amado Deus, nós celebramos o teu santo nome e nós te bendizemos pela tua bondade, porque aqui, Senhor, aqui estão as pessoas que decidiram tomar a decisão, se levantaram e andaram, Senhor, não numa simples dinâmica de mudança de local físico, mas principalmente de uma mudança de lugar espiritual, Senhor. Saíram da zona do fracasso para entrar, Senhor, para a zona da honra, da bênção, do milagre e da restauração. Pai, em nome de Jesus, perdoa os seus pecados, aceita o compromisso que eles estão, Senhor, realizando contigo. Abençoa a vida deles e escreve o nome deles no livro da vida, em nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diga amém. Assembleia de Deus no Brasil. Vamos adorar ao Senhor, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. aleluia, mais forte. Belém para onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou o batismo com fogo para os fiéis. Era 1910. Cante forte. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Aleluia. Hoje é o aniversário da Assembleia de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: hoje é o aniversário. Aonde nós vamos jantar? Responde. Aleluia. Abrace 2 ou 3 pessoas. Diga a ele, diga a ela: parabéns. Parabéns pela sua igreja. Parabéns por fazer parte dessa história extraordinária que Deus começou há 112 anos atrás. Viva a Assembleia de Deus, porque vivo está o Senhor dela. Bendito seja o nome do Senhor. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, sobre a vida de nossas famílias, sobre a vida da Assembleia de Deus e toda a igreja de Jesus Cristo, espalhada por toda a terra. Os que assim creem, digam bem forte: amém.
E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é da nossa